No começo da live eu tinha perguntado para quem tivesse aqui no chat sobre como que tá sendo a experiência de vocês com espíritos olímpicos. Perguntei se estavam tendo resultado positivo, se estava tendo resultado negativo, se não teve resultado e tudo mais, enfim. Perguntei sobre isso. Agora eu não lembro quem comentou, mas alguém tinha comentado que tinha trabalhado, não tinha visto muito resultado, mas também não tinha visto resultado negativo. Por que eu perguntei isso? É porque nos últimos tempos eu tenho recebido algumas perguntas. Foi uma crescente, eu vi que aos poucos essa pergunta, esse questionamento ele começou a aumentar, começou a se fazer mais presente aqui no chat, nos comentários, mas principalmente quando eu abro live, o pessoal está perguntando sobre riscos de trabalhar com espíritos olímpicos. Dalton, qual que é o risco de trabalhar com espírito olímpico? Você já recebeu relato de alguém que relatou uma experiência negativa com o espírito olímpico? Então a gente já comentou sobre esse tema em lives anteriores, e nessas lives eu comentei que até agora, até o atual momento, eu só recebo comentário positivo e relato de experiência positiva com os espíritos olímpicos. Quem não acompanha no Instagram, segue lá, @dalton.r.f. Tem dois destaques de stories lá, que são os depoimentos. Tem depoimentos 1 e depoimentos 2. Começa no depoimentos 1 ali no final e eu acho que já deve estar beirando ali uma centena, sem zoeira, deve estar beirando uma centena de destaques, que são o pessoal que manda, né, os relatos de trabalho, né, com os espíritos olímpicos. Então quem me acompanha no Instagram sabe, praticamente quase todo dia eu estou postando relatos que me enviam de trabalho com espírito olímpico, e o pessoal, enfim, tendo muito resultado. Então sempre estou postando, sempre para o pessoal ver, né, como é que está sendo a experiência dos outros. Então até agora, quase que 100% dos relatos que me enviam são positivos. Por que eu digo quase que 100%? 90% dos relatos que chegam para mim são positivos. 10% são resultados neutros. Que o pessoal fala que chega meio chateado, fala, pô, Dalton, fiz o ritual lá da maneira como você falou, mas não tive resultado nenhum, não vi resultado, enfim, não aconteceu nada. Tô esperando acontecer e não aconteceu nada. Ontem ainda o rapaz me chamou lá no Instagram e falou a mesma coisa. Falou que tinha trabalhado, tinha feito os rituais, tudo certinho, mas não aconteceu nada. Simplesmente o resultado não veio, ficou por isso mesmo. E aí estão havendo alguns boatos aí de algumas pessoas que eu não conheço particularmente, ou pelo menos que não chegaram, que não tem uma conexão direta comigo, que vieram conversar comigo, mas está havendo alguns boatos de uma ou duas pessoas que estão tendo, que tiveram resultado negativo com o espírito olímpico. Aí me indagaram isso em lives anteriores. E eu falei, beleza, né? Outras pessoas podem estar tendo resultado negativo com o espírito olímpico, mas para mim, pessoas que, enfim, alunos, pessoal que acompanha, que usa inscritos, galera que segue lá no Instagram, até agora, eu não lembro, honestamente, eu não lembro de alguém ter chegado pra mim e falado, pô, Dalton, fiz o ritual com o espírito olímpico do jeito que você me ensinou e tive um resultado negativo. Até agora nada. O que acontece muito? Acontece do pessoal não ter resultado. Isso acontece. Depois, outra hora, eu explico sobre isso. Mas a maioria, né, assim, fazendo uma análise fria de números, a maioria, isso tá tudo provado lá no Instagram, a maioria é relato positivo. Desde a galera que nunca tinha acendido uma vela na vida, né, sem muita instrução de ocultismo, até o pessoal mais experiente trabalhando e tendo resultado. Aí ontem surgiu, postei lá no Instagram também, tirei um print do comentário em questão e postei um print também da minha resposta. Aí ontem, antes de dormir, veio a notificação, aí eu olhei, foi um comentário, acho que era uma moça, comentando em um dos vídeos que a gente estava falando sobre essa questão de trabalho com espírito olímpico, não sei, ela respondeu algum comentário de alguém, falando que teve uma experiência com Aratron e que Aratron tratou ela super mal. Rolou ali meio que uma tortura psicológica, alguma coisa. Que Aratron tratou ela super mal, falou que não era para chamar ele através de sistema simplificado, que a entidade saturnina não gostava de ritual simplificado. Enfim, que Aratron tratou ela super mal e que ela teve experiência muito negativa de trabalhar com Aratron. E aí teve que resolver isso com outra entidade. E aí ela comentou ali, foi meio que deixou um ódio ali, ela rolou um hate ali no comentário dela, dizendo que não tinha falado antes, né, que não tinha comentado isso antes, porque não achou relevante, em meio, né, de todos esses relatos que rolam sobre espírito olímpico, não achou que o comentário dela ou a experiência dela seria relevante, porque segundo essa pessoa, Deus o livre alguém falar que teve resultado negativo com o espírito olímpico. Porque segundo eu, das palavras dela, segundo eu, quem tem resultado negativo com o espírito olímpico ou está inventando a história ou fez tudo errado.
ou a pessoa que está errada, que, segundo ela, eu não acho que a culpa seja dos olímpicos, que seja das pessoas ou que a pessoa está simplesmente inventando a história. Acredito eu que talvez eu tenha sido mal interpretado em algumas coisas que eu falei, em algumas das lives, mas aquela coisa também, para quem já não vai muito com a minha cara, qualquer coisa que eu fale já vai ser interpretada, né, de maneira diferente, com alguma tendência. O que eu falei nas lives anteriores, quando me perguntaram se eu já tinha recebido algum relato de alguém que teve alguma experiência negativa com o espírito olímpico. Falei, olha, não recebi até então é só resultado positivo, ou simplesmente o pessoal que ainda não teve resultado, que é aceitável também, mas negativo não teve. Ah, mas fulano lá teve resultado negativo. Aí o que eu falei? Eu comentei isso não só em relação ao espírito olímpico, mas em relação a tudo. Resultado, ou relato de resultado negativo, tem na Goetia, relato de resultado negativo tem na Angelical, tem na Elemental, tem na Planetária, não seria diferente com os espíritos olímpicos. Mas até então é muito menos comum você ver relato de resultado negativo com o espírito olímpico. Enfim, comentei que em todo o sistema praticamente que a gente conhece, desde que é ensinado, desde que é debatido aqui na internet, sempre aparece o pessoal falando, trabalhei com anjo, trabalhei com arcanjo, trabalhei com inteligência planetária, tive resultado negativo. E aí o que eu falei? A minha crítica foi... O que foi a minha crítica? A minha crítica foi: analisem e vejam a veracidade também, sabe, desse relato dessa prática. Porque, tiro como exemplo a Goetia. A Goetia, vocês sabem, 50% resultado positivo, 50% resultado negativo. É pau a pau, sempre foi assim, sempre foi assim. A Goetia, o mesmo tanto de resultado positivo tem de resultado negativo. Então muita gente aparece na internet falando, tive resultado negativo com a Goetia. E já aconteceu várias vezes de eu chegar nessas pessoas e perguntar, tá, mas como que foi feito esse rito? Você fez seguindo as ferramentas, fabricou as ferramentas corretamente, consagrou as ferramentas corretamente, fase da lua, respeitou, já chegou na primeira ritualística já chamando um rei? Como é que foi? Como é que foi a preparação? Como é que foi o processo de estudo? Então eu levantei sim essas críticas e ainda mantenho isso. Acho que muito dos resultados negativos nas práticas, de um modo geral, isso para Angelical, para Goetia, enfim, para Planetária, acho sim que de um modo geral os resultados negativos às vezes partem do praticante às vezes se equivocar e fazer as coisas de maneira apressada, fazer as coisas mal feitas, e aí tem resultado negativo e culpa o sistema. Falo isso com toda a convicção porque eu fui essa pessoa. Eu acredito que sim, de fato, os sistemas de magia de um modo geral, eles podem ter brechas, cara. Nenhum sistema de magia, de um modo geral, ele é perfeito ou ele é 100% seguro. Não existe isso. Então, de fato, pode haver alguma situação ou outra onde uma pessoa praticando, mesmo às vezes fazendo tudo corretamente, às vezes a pessoa pode sim ter um resultado negativo. Só que, como eu falei, é uma coisa um pouco menos comum de acontecer, mas ainda pode acontecer, não descarto isso. E aí eu até expliquei lá pra moça que comentou, né, esse comentário ontem. Falei pra ela, eu não descarto que você possa ter tido uma experiência negativa com o Aratron. Eu não reconheço o Aratron nesse seu relato, porque das vezes que eu trabalhei com o Aratron, das vezes que eu ouvi vocês falando sobre Aratron ou sobre os Olímpicos de um modo geral, todo mundo aqui concorda que são espíritos tranquilos. Sempre a gente foi recebido bem, sempre a gente foi muito bem acolhido pelos Olímpicos, assim como com os anjos, os arcanjos, mas os Olímpicos eles se destacam bastante por serem seres tranquilos, solícitos, a grande maioria consegue ter resultado. E aí quando ela falou que teve uma experiência ruim com Aratron, eu falei, cara, eu não reconheço essa atitude de Aratron, comigo nunca foi assim. Mas é como eu falei pra ela, eu não descarto que realmente possa ter acontecido isso contigo, não estou dizendo que você está mentindo, não estou dizendo que você está inventando essa história, mas pra mim sou estranho. E não é nem com base só na minha experiência, é com base na experiência de vários aqui, de vários de vocês que estão aí assistindo, inclusive, entendeu? E aí eu comentei pra ela, desde o começo você deveria ter chamado, por que você não chamou? Teve um resultado negativo com o espírito olímpico, fez o ritual da forma como ensinei, fez tudo certinho, teve um resultado negativo, fala comigo, mano. Tipo, manda um e-mail, escreve pra mim, fala, Dalton, sou seu aluno, sou sua aluna, fiz aqui, tive uma experiência negativa, você pode me ajudar? Por que isso aconteceu? Tipo, eu vou ter o prazer, eu vou me sentir até na obrigação de te ajudar a entender o que aconteceu, porque por mais que não seja inteiramente a minha responsabilidade, mas é uma coisa que, assim, modéstia à parte agora, já existiam outras pessoas que falavam sobre espíritos olímpicos aqui na internet. Só que depois do meu projeto, que foi o curso gratuito de espíritos olímpicos, convenhamos que rolou uma onda, né, de prática de espírito olímpico, que acredito eu que veio dessa iniciativa do curso.
Então eu também tenho a minha parte de ter famigerado, sabe, dando essa famigerada no assunto de espírito olímpico. Então, pra mim, como produtor, como professor que tá tomando a frente, que tá falando, que tá defendendo essa prática, se alguém chega e fala, pô, tive um resultado negativo, eu vou querer entender, mano. Eu vou querer entender pra saber o que tá acontecendo. Porque se realmente não foi culpa da pessoa, a pessoa fez tudo certinho e realmente aconteceu uma coisa negativa, a gente vai ter que começar a perguntar os porquês. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Quais os motivos? Né? Qual que é a brecha? O que aconteceu? Então, os porquês, os velhos porquês, os pontos de interrogação. Para buscar entender, porque se realmente houver uma brecha, seja ela qual for, eu vou querer corrigir isso, eu vou querer fazer uma aula, acrescentar uma aula no curso dos Olímpicos, ensinando vocês a evitarem que tenha esses resultados negativos. Mas, novamente, como eu falei, números, pessoal, números. Até agora é assustador. Eu não esperava. Quando eu criei o curso e lancei, eu não esperava que tanta gente fosse trabalhar, que tanta gente fosse dar atenção para esse conteúdo e que tanta gente fosse ter um resultado positivo. Porque, como vocês sabem, olímpicos são anjos, são entidades angelicais. E a entidade angelical é chata, cara. Chata no bom sentido. Eles não saem distribuindo resultado para todo mundo. Eles são muito criteriosos, eles filtram muito bem as coisas, às vezes demora, mas não foi. Os olímpicos eles se mostraram muito eficientes. Uma prática eficiente, uma prática segura, a maioria consegue ser atendido, alguns não são atendidos, mas é como eu falei, acredito eu que seja por conta de também serem entidades angelicais, eles não vão atender absolutamente tudo e todos. Existem critérios, existem filtros, existem coisas que eles não podem entregar, porque às vezes a pessoa não está preparada, porque às vezes não é o ciclo correto para aquilo, entendeu? Ainda requer um amadurecimento, requer algumas mudanças, requer limpezas na realidade da pessoa, então existem várias coisas que podem impedir um resultado com uma entidade angelical, seja ela um anjo mesmo, ou um arcanjo, ou um olímpico. Então eu trabalho com base nos números, rapaziada, tipo, a maioria, 90% dos relatos que a gente recebe é de resultado positivo, 10% de pessoas que não tiveram nenhum resultado, simplesmente, mas resultado negativo, até agora, ninguém chegou pra mim na moral, tipo, chamou no Instagram, mandou um e-mail e relatou e conversou comigo. Por isso que eu tô fazendo esse comentário aqui, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, comentando sobre isso com vocês aqui na live. Por que eu quero pedir? O que eu quero com isso aqui? Se alguém daqui estiver assistindo isso, que participou do curso, consumiu as aulas do curso, tá praticando com os espíritos olímpicos e teve resultado negativo, conversa comigo, por favor. Por favor. Explica pra mim, conta pra mim, vamos conversar, vamos entender o que houve, porque se realmente houver uma mínima chance, 1% de chance que seja, de dar alguma coisa errado, eu vou querer, todos aqui vão querer entender isso pra achar um meio de contornar isso. Assim como a gente fez com a Goethe. Eu sempre falei, né, que nos últimos tempos aqui a gente tá revolucionando um pouco a prática da Goetia, porque a Goetia classicona, ela já está ultrapassada, aqueles métodos de Goetia antigo já não servem. Se você for praticar a Goetia da maneira como está lá no Grimório, seguindo ao pé da letra, você vai se ferrar, você vai ter resultado negativo. Então a gente fez ali a Semana dos Mistérios da Goetia, horas e horas e horas de vídeo falando sobre Goetia, palestrando, discursando sobre Goetia, e eu comentei, existem adaptações que precisam ser feitas para o sistema da Goetia, para que essa prática se torne segura. Adaptações de ferramenta, de liturgia, mas principalmente adaptação de conduta. Então, mesma coisa para o sistema de Arbatel. Se houver alguma coisa no sistema de Arbatel, porque o que eu ensinei ali foi o sistema de Arbatel. Não tem nada assim meu ou uma técnica minha que foi colocada ali. Ali é o que eu li do Arbatel, que eu botei em prática, o que funcionou. Então, se o sistema de Arbatel tiver alguma brecha, alguma falha, ou que ele der alguma margem, nem que seja pequena, para alguém ter um resultado negativo, a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer, da mesma forma como a gente fez com o sistema da Goetia, para vir aqui, para debater, para buscar uma solução, para corrigir e para propagar conhecimento sobre isso. Manjou? Então, por favor, teve resultado negativo? Fala comigo, vamos conversar, vamos entender o que houve, porque assim a gente vai vendo as maneiras de adaptar para não acontecer mais, simples assim, morreu o assunto, entendeu? Deixa eu dar uma olhada nos comentários, eu fiquei falando e não fiquei lendo os comentários.